Jornada do herói. De novo, jornada do herói. Questionário do personagem da jornada do herói. Curso de escrita criativa do roteiro da jornada do herói. E até quando você faz criação de mundos. Criação de mundo tem que ser o pano de fundo de um protagonista que está fazendo a jornada do herói. Gente, não tem jornada de herói demais para a história de menos? Se você não conhece muito bem o que é a jornada do herói, já ouviu falar, mas não sabe, nunca estudou sobre isso, eu vou fazer um apanhadinho rápido aqui do que é a tal da jornada do herói. Na primeira metade do século passado, um professor de mitologia e religião comparada, chamado Joseph Campbell, ele conseguiu expandir a ideia dos arquétipos de Jung, identificando que não só símbolos ou imagens poderiam ser arquétipos, mas que a forma de contar uma história também era um arquétipo. Campbell percebeu que não interessa qual é o herói da questão, se você está falando de heróis da mitologia dos índios americanos, se está falando de Arthur e a Távola Redonda, Jesus Cristo, Buda, não interessa qual o herói, nem qual a jornada que ele faz, nem qual a sabedoria que ele traz para o mundo, mas que todas as histórias de heróis, elas são contadas, a história se conta da mesma forma. E que quando a história é contada por este arquétipo, desta forma, nesta ordem, as pessoas absorvem essa história intuitivamente. Elas percebem o que é a jornada e percebem o que é a sabedoria dessa história, sem que ninguém precise realmente explicar. Mas esta questão do arquétipo, isso foi, como eu te disse, lá na primeira metade do século XX, do século passado, século XX. Porque quando chegou na segunda metade do século passado, de 1950 até o ano 2000, a popularidade dessa teoria do Campbell chegou nas indústrias de Hollywood. E dentro da cultura norte-americana, os heróis e os super-heróis são personagens muito importantes. A maioria das histórias da cultura norte-americana baseia-se em histórias de heróis. E, nossa, quadrinho de super-herói, então, é a marca daquela cultura. E a indústria americana absorveu muito bem essa teoria do Campbell. Inclusive, criou, que depois Vogler ia colocar num livro chamado A Jornada do Escritor, criou uma espécie de receitinha de bolo, um esqueminha básico de como você distribui toda aquela teoria do Campbell, baseada em mitologia e religião, para um esqueminha básico de como é que você põe aquilo dentro de um filme de 2 horas. E esse esqueminha básico de consumo passou a ser um excelente roteiro, uma excelente estrutura de roteiro, de criação de histórias, e começou a ser a base de um trabalho de escrita criativa. Acontece que teve tanto filme, tanta história, tanto livro, tanta produção artística feita, todas em cima do mesmo esqueminha de jornada do herói, que eu pessoalmente entendo que nesta primeira metade do século XXI, a gente passou a ter a jornada do herói não como um arquétipo como ela era no século passado, mas sim como um paradigma cultural. Hoje a gente não consegue mais escrever uma história que não seja jornada do herói. E só para lembrar rapidinho o que é essa tal jornada, o que é essa forma de contar a história. A jornada do herói conta a história de um personagem principal, um herói ou uma heroína, o protagonista da história. Primeiro você localiza esse herói no que se chama de mundo cotidiano, ou seja, como o herói vivia antes daquilo tudo acontecer. O chamado aventura quer dizer o que foi o primeiro sinal, a primeira coisa que jogou o personagem na história que vai ser contada. Segue-se uma estrada de provas, ou seja,
depois que o herói é jogado naquela situação, as coisas vão ficando mais difíceis, mais difíceis, mais difíceis, mais difíceis, muito mais difíceis, até que existe um enfrentamento desse personagem com uma situação de morte física ou emocional. Ao enfrentar essa situação de clímax de dificuldade, o personagem adquire um elixir, que pode ser um conhecimento, uma sabedoria ou a conquista de alguma coisa. Depois disso, existe uma última aprovação que faz com que ele reflita sobre a real importância daquilo que ele conquistou e então ele retorna ao que quer que seja o mundo cotidiano, aquele povo, aquela família do início da história, quando então ele vai ofertar esse conhecimento ou ofertar esta vitória em benefício de toda a sua população ou toda a sua família ou as pessoas que sofriam com ele aquela vivência do mundo cotidiano. Porém, este ano, que eu estou desenvolvendo a minha própria história, que é uma história de criação de mundos, não é um clássico jornada de herói, eu comecei a refletir um pouquinho se nós não estamos com uma obsessão pela jornada do herói. Tudo tem que ser jornada do herói. E essa reflexão veio em cima de duas coisas. Primeiro, a dificuldade que eu enfrentei de debater com colegas de cursos que eu estou participando, justamente para poder aprimorar, para poder desenvolver essa história. A dificuldade que eu tive de contar uma história, de explicar com poucas palavras uma história que não é especificamente jornada do herói, a criação de mundos. Não foi muito fácil, porque eu tenho visto sistematicamente os trabalhos de escrita criativa serem reduzidos a questionários. E questionários que são específicos para a jornada do herói. Não tem outra coisa que você possa fazer senão isso. A segunda questão que me fez pensar foi assistir maratonar um episódio uma série da Netflix, uma série da Jornada das Estrelas, né? Star Trek Discovery, que é uma produção recente, e que eu vi uma obra que é criação de mundos, tentando ser contada pela jornada do herói. E muitas reflexões ali, reflexões duvidosas, sabe? No meio de uma construção maravilhosa, de uma discussão a alto nível, você tem a intersecção de, vamos discutir os sentimentos humanos, e uma coisa assim, que não encaixou na minha cabeça, não encaixou muito bem dentro da proposta da série, e que me pareceu uma colocação artificial de não, a gente tem que ter jornadas do herói dentro de questões emocionais, dentro de uma padronização mesmo. E daí que eu resolvi fazer esse vídeo, porque essa história está me incomodando. Eu acho que meio que está sendo imposto para os escritores essa coisa de que tem que ser jornada do herói, que tem que ser sobre um protagonista, e é um protagonista só, e tudo tem que girar em cima daquele protagonista. Eu estou aqui reivindicando um pouco mais de liberdade nesse sentido. Vamos sair um pouco, não tem que ser só a jornada do herói. Nem todo protagonista precisa fazer uma jornada de herói. A gente tem muito, muito, muito tema e assuntos que são mais palpitantes do que o que pensou um único protagonista. Eu acho que dá para ampliar, eu acho que dá para... Eu estou sentindo falta dessa abertura que já teve no passado, de mais temas, mais questionamentos, mais reflexões dentro das obras de literatura, que não seja só, única, exclusivamente, protagonista fazendo jornada do herói. Fica aqui a discussão. Se você tem uma opinião a respeito, me conta nos comentários. Eu sou a Elaine, você está no Como é que Escreve, o seu ateliê de escrita criativa e arte terapia. E aqui, toda semana, eu jogo um vídeo para turbinar sua criatividade ou fazer você pensar sobre algum ponto a mais. Até o próximo vídeo!